pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir. Eu estou gravando uma série de vídeos, eu intitulei esses vídeos como a trajetória de um milagre, algo que aconteceu comigo. No vídeo anterior eu terminei falando quando eu voltei, ou seja, quando eu fui ativado na lista de transplante, né? Que foi isso que aconteceu no dia 9 de janeiro de 2020. E hoje eu quero falar sobre essa trajetória agora ativado na lista de transplante. Essa ativação ela aconteceu no dia 9 de janeiro de 2020, a meio-dia e 24. Aí eu fui ativado, meu MELD estava em 31 e eu estava na 11ª posição na lista, né? Naquele aplicativo onde você vê a classificação. E então gerou novamente uma expectativa, mas no meu coração eu achava que não ia me chamar com rapidez. Eu estava na 11ª, né? Então tinha várias pessoas ainda na minha frente. E naquele dia, por volta de 22 horas, eu estava sentado no sofá, na sala, junto com a minha esposa, conversando. Eu ainda disse para ela: Lucenir, eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa, sabe? Na hora que eu for chamado ou se eu estiver lá no hospital, eu creio que Deus vai me mover de alguma maneira, fazer algo sobrenatural e vai resolver essa situação das nossas vidas. E fui dormir, né? Lembra que eu disse que eu não conseguia dormir, mas eu dava meus cochilinhos, né? Dormia 1 hora, 40 minutos, meia hora, porque eu estava com a barriga muito grande, né? Então era muito desconfortável para arrumar uma posição de dormir. Eu ainda tinha um pouco de coceiras, né? Então a condição clínica era muito ruim. Estava num estado muito ruim mesmo, como eu disse no vídeo anterior. E então fomos dormir, deitei, dormi um pouquinho, cochilei. E eu me lembro que eu acordei por volta das 3 horas da manhã. E naquela madrugada eu levantei um pouco já suado, né? Eu tinha muito calafrio, muito suor noturno, né? E eu levantei, saí lá para uma área que eu tenho na minha casa, uma varandinha. E eu sentei naquela cadeira, abri a porta lá, bati um vento, uma brisa, né? No meio de janeiro. E aquela brisa gostosa, eu fiquei ali um período, ainda falei, vou orar um pouco, né, conversar com Deus. E naquele dia Deus me levou a fazer uma oração um pouco diferente, uma oração que até então eu não tinha feito. E naquela madrugada eu orei assim, eu falei, Deus, eu estou disposto a enfrentar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Tudo que o Senhor quer que eu passe, eu realmente estou disposto a fazer. Que o Senhor faça o que for melhor. E aquilo que o Senhor fizer, eu vou aceitar, eu vou entender que é do Senhor, eu vou entender que é o Senhor conduzindo nessa direção. E eu falei para Deus, e eu falei, olha, a única condição que eu coloco, não sei se a gente tem, né, é condição ou possibilidade de colocar qualquer tipo de condição para Deus. Mas nesses momentos a gente tem que ser meio ousado, né? E eu falei com Deus. Falei, a única condição que eu coloco é que o Senhor não me desampare. Que o Senhor esteja sempre comigo. Que o Senhor vá comigo em qualquer situação que eu possa vir enfrentar. Eu estou disposto. Se o Senhor estiver comigo, eu estou disposto. Como Moisés, né? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E então fiz aquela oração ali, descansei um pouco, o corpo resfriou, né? E eu voltei a dormir mais um pouquinho, cochilar. E naquele mesmo dia, no dia 10 de janeiro, né? No dia 10 de janeiro, 5h54 da manhã, tocou meu celular. O celular fica na cabeceira da cama. E ele tocou. E quando eu atendi, a ligação caiu. Aí eu desliguei o celular. Eu já vivia meio a flor das peles, como se diz, né? Meio irritado, né? Meio nervoso com tudo aquilo. E falei, não é possível, né? 5 e nem 6 horas da manhã não é, e pessoas já passando trote, é algo muito chato, né? Mas não demorou nada, queridos, foi questões de segundos, o celular tocou de novo.
Aí a gente já vai atender naquele outro nível, né? É outra forma de atender. Eu já atendi, né? Falei, alô, a pessoa falou, quem está falando? Eu falei, com quem você gostaria de falar? E aí a pessoa disse assim, olha, eu sou a enfermeira Marcela, eu sou do Hospital Albert Einstein, eu quero falar com o senhor Valdecir. Ah, queridos, na hora que ela falou isso, aquilo meu coração já disparou. E eu falei, sou eu mesmo, pode falar. E ela disse bem assim, olha, entrou uma oferta de um fígado e nós estamos entrando em contato com o senhor para ver se o senhor aceita a oferta. E eu pensei assim, né, na hora, meio sonolento, meio acordando, eu falei, aceito, né? Aceito sim. Aí ela disse assim, olha, então é o seguinte, o senhor tem 3 horas para chegar aqui no hospital, o senhor consegue chegar com 3 horas? Eu falei, consigo. Ela falou, então, venha, traga uma pessoa maior de idade para estar com o senhor e jejum absoluto a partir de agora, nem água, nada, não coma nada, não beba nada e nós aguardamos o senhor aqui no hospital. Um bom dia. E desligou o celular, queridos. Meu Deus, naquele momento, a hora que ela desligou, era aquilo que eu precisava. Quando eu passei lá, entrei na lista de transplante, passamos pela assistente social, ela disse que era assim. Mas quando acontece, na hora que acontece é muito impactante. Era isso que eu queria, mas ao mesmo tempo, quando eu desliguei o celular, eu falei para a Lucenir, Lucenir, ela já estava de pé ali do meu lado, né? Ela disse, eu falei, Lucenir, olha, ligaram do hospital e falou que tem um fígado, que é para eu ir para lá. E eu falei, olha, eu não sei se é verdade, ela só falou que é do hospital, não falou o nome de médico, eu não sei, será que é verdade, será que é trote, o que será que está acontecendo? E eu falei assim, olha, e eu falei para ela que eu vou, mas eu não sei se eu quero ir, eu não sei se é isso mesmo. E aquilo me deu uma angústia, querido. Que coisa difícil, sabe? O sentimento, a emoção, aquilo mexe muito com você. Eu fiquei tão angustiado. E a Lucenir ficava andando no quarto ali sem saber o que fazer. E foi um momento muito tenso nas nossas vidas. Uma adrenalina, um sentimento muito forte. Aquilo ficamos tão angustiados, eu comecei a chorar. Eu falei, Lucenir, vamos orar. E nós demos as mãos ali no quarto. Nós começamos a orar e falamos, Deus, o que está acontecendo conosco? Eu sei que é para isso que eu estou na lista, mas o meu coração está tão angustiado, eu estou tão... as emoções tão fortes. E aí então nós fomos orando, fomos falando com Deus, e aquilo então foi acalmando o nosso coração, aquilo foi colocando um pouco de paz, nós fomos acalmando. E já levantamos, né? Você fica tudo agitado, né, irmãos? Você fica tudo agitado, porque aí de repente tudo muda, você quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E aí a Lucenir já ligou pro meu irmão, né, que lembra do vídeo anterior, meu motorista particular, né? Falei, nós temos 3 horas para chegar em São Paulo no hospital. Nós já ligamos para ele falou, não, daqui a pouquinho já estou subindo, já chego aí rapidinho. Já ligamos também para o Ministério, colocamos no grupo do Ministério de intercessão para orar, para ajudar a gente em oração naquele momento. Eu me lembro que eu fui pro banheiro e eu chorei acho que uns 5 minutos ali, queridos. Uma emoção muito forte. Um momento assim muito delicado, sabe? Sabe que você sabe que é o certo fazer, mas ao mesmo tempo você tem um sentimento assim, uma mistura de alegria, de medo, é uma mistura de sentimentos muito forte. E então nós já levantamos, fomos nos arrumando, arrumando as coisas e meu irmão não chegava, eu já fui ficando meio desesperado, já fui no carro, eu nem estava dirigindo, que eu não podia dirigir, mas já entrei no carro, tirei da garagem, eu fui ficando meio desesperado. Aí então, eu me lembro que o apóstolo João, né, que é o nosso presidente do ministério, ele ligou e nós conversamos ali, né, e ele tentando me fortalecer, né? E eu chorava de um lado, ele chorava lá do outro, né? E foi um momento muito de uma emoção muito grande.
E naquele momento de muita emoção, né? Eu lembro que o apóstolo ainda comentou, falou: Valdecir, eu orei tanto, eu tenho pedido tanto a Deus para te dar um fígado novo. Então, é o momento, né? Como Deus realiza, como Deus ouve as nossas orações. Eu lembro que a minha esposa faz aniversário no dia 14 de janeiro. Depois ela contou, ela falou, o que eu pedi para Deus, as minhas orações, o presente que eu pedi para Deus, é que Deus te desse um novo fígado. Como Deus é lindo, não, queridos? A Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha como Deus satisfez o desejo do coração do apóstolo, o desejo do coração da minha esposa, o desejo do coração de tantas pessoas que oraram e pediram isso a Deus a meu favor. Louvado seja Deus. E aí meu irmão chegou, então nós pegamos aquele carro e fomos para São Paulo. Nós saímos de casa às 6h30 da manhã, nós estávamos indo para São Paulo. E aquele dia o trânsito estava uma bênção, foi tranquilo. 8h10 nós já estávamos chegando no hospital. 8h15 eu estava na recepção do hospital. E na minha cabeça eu pensava assim, eu vou chegar no hospital, eu vou ser atendido, vai ter uma equipe lá, né, esperando, eu chego, eles pegam, já vamos e vamos resolver esse negócio. E quando chegamos lá na recepção, nos identificamos, falamos do contato, então a recepcionista falou, olha, vocês sentam aí, aguardam, porque o procedimento é assim, eu preciso de liberação lá da equipe, a hora que eles liberam, é que a gente faz a internação. Eu falei, mas libera, eles já ligaram, falou que tá tudo certo. Ele falou, mas não é bem assim. Você vem e quando você chega aqui, enquanto isso eles estão preparando, eles estão analisando o órgão, ver se o órgão é bom, se não tem nenhum problema, isso demora um tempinho. E depois eu fiquei sabendo, queridos, que muitas vezes as pessoas, quando são chamadas, muitas vezes estão vindo, chegando no hospital, aí eles percebem que tem algum problema no órgão, aí dispensa a pessoa. Nem sempre acontece de primeira vez. Tem gente que vai 2, 3 vezes, né, até conseguir realmente o transplante. Então, é um processo normal para eles, mas para mim não era. Eu fiquei muito inquieto. E nós ficamos ali naquela recepção das 8h15 até 11h30. E como eu já não vinha comendo, como eu já não me alimentava direito mais, eu estava muito fraco. Imagine você ficar ali das 8 do dia anterior, porque no dia anterior eu já não tinha comido, à noite, e depois ficar ali até 11h30. Quando deu 11h20 eu comecei a passar mal, ânsia de vômito, né? Mas também não tinha nada para vomitar, eu fui no banheiro e começou a dar aquelas ânsias fortes, sabe? Aquelas dor que subia na barriga, assim, algo muito ruim. E nós ficamos assim, tinha uma máquina de café, um bebedouro, né? As pessoas vinham ali, bebiam água, tomavam café, e eu ali sem poder fazer nada. E 11h30, quando era 11h30, eu estava no banheiro, no toalete, com essas ânsias de vômito, então foi quando veio a notícia lá de dentro, dizendo que o órgão era bom e que eu ia ser internado para fazer o transplante. Então, meu irmão, né, meu irmão que estava lá junto comigo, minha filha, minha esposa, então eles me pegaram, né, já levaram, e aí o negócio muda. Aí as coisas mudam rapidamente, porque rapidamente já chegou uma médica com uma cadeira de roda, já chegou e falou, senhor Valdecir, olha, nós estamos atrasados, né, e eu, na hora eu até pensei, eu estou aqui desde as 8h15, e agora chega dizendo, olha, nós estamos atrasados, né, e já colocou naquela cadeira de roda e falou, olha, eu vou levando ele para adiantar, né? E falou para a Lucineiro, você vai assinar uns documentos aqui, umas autorização. E ela ficou lá assinando aquelas autorizações e eu fui para uma sala de medicamento, uma sala onde você é preparado. E quando eu cheguei nessa sala, colocaram lá numa cama e a enfermeira veio e falou, olha, seu Valdecir, é o seguinte, eu preciso de um veião do senhor. Né? A expressão que ela usou foi bem essa, um veião, ou seja, uma veia bem boa mesmo para pegar lá, que tinha que fazer uma coleta grande de sangue. E eu falei, olha, o veião acho que não veio não, o que tem é o que está aí, né? E ela falou, não, mas a gente consegue. E foi lá com uns profissionais muito bons, né? E
Eles pegaram lá a veia, conseguiu coletar uma dose boa de sangue, aí a Lucenir também já chegou. Diz ela que ela assinou tudo lá o que deu, ela nem via, nem lia, só foi assinando, né? Oh, meu Deus, né? Que perigo, né? E ela chegou, aí então, depois da coleta, eles me deram lá um sabonete, um shampoo, e falou, o senhor precisa tomar um banho, passar esse shampoo no corpo. E eu entrei já num banheiro que tinha lá, tomei um banho, a Lucenir me ajudou. Era muito difícil tomar banho, ainda principalmente agora com acesso já no braço, colocou é, colocou aquele shampoo, aquelas coisas que tinha que passar no corpo todo, e você fica tão preocupado em fazer as coisas certas, fazer as coisas direito, né, que parece que fica mais difícil de fazer. Então tomei aquele banho, saí dali, já me colocaram novamente numa cadeira de roda. Eu lembro que o enfermeiro chegou e falou, olha, alguém chamou o Uber aí, né? Eu falei, sou eu mesmo. Me colocou naquela cadeira de roda e ele saiu numa desesperada, irmãos. Ainda bem que não tem radar no hospital, porque senão ele ia ser multado. Que pressa, né? Que pressa. E me levou, sabe, com pressa e vai, e chegou até, e a Lucenir quase correndo ali junto comigo, naquela, eu sentado na cadeira e ela do lado, né? Correndo ali junto com o enfermeiro, e chegou num determinado ponto, né, que dali em diante, naquele corredor, entra para o centro cirúrgico. Então, dali em diante, o acompanhante não pode mais. E esse momento é um momento muito difícil, porque desde o princípio da minha enfermidade, a Lucenir sempre esteve junto comigo. Nas consultas, a Lucenir ia comigo, nos procedimentos, a Lucenir estava junto comigo. Isso é tão bom, queridos, quando você tem alguém do seu lado, quando você tem alguém que tá ali, sabe? Às vezes você olha, a pessoa não vai dar certo, sabe? E aquele momento ali é um momento muito difícil, porque é o momento que a gente se despede, né? Chega ali, olha, vocês podem se despedir porque daqui em diante você não pode ir. Então, um momento muito duro, sabe? Um momento muito difícil. E então nós nos despedimos ali, né? E então ela abriu aquela porta e eu entrei ali para dentro. Quando eu entrei no centro cirúrgico, nessa parte que já pertence ao centro cirúrgico, era o 12h20, queridos. Eu tinha entrado na lista de transplante no dia 9 de janeiro de 2020, a 12h24. 12h20 do dia 10 de janeiro. Eu estava entrando agora no centro cirúrgico. Eu já estava no centro cirúrgico. Então fui para uma salinha e achei muito estranho aqui. Eles colocaram eu numa salinha, me cobriram com vários cobertores. Chegou a pesar aqueles cobertores em cima de mim. E depois vieram lá com um aquecedor, um tubo grosso, colocou embaixo lá assim e ligou aquilo numa temperatura muito alta. Eu fiquei uns 10 a 15 minutos ali naquela temperatura, mas muito alta mesmo. Meu corpo foi aquecendo que ficou quente, que estava quase ficando insuportável ali dentro, debaixo daquelas cobertas. Aí então chegou uma enfermeira e pegou, e dali eu fui para o centro cirúrgico. Tirou aquela roupa, tirou aqueles cobertor, e eu entrei então no centro cirúrgico. E quando eu entrei no centro cirúrgico, o anestesista que estava ali já comigo, conversando, ele estava lá na sala de medicação, quando eu também fui me tirar o sangue, né? E ele começou a conversar comigo e falou que tinha que pegar uma artéria aqui no braço, um calibre mais grosso, que é por onde eles iam fazer anestesia. E então eles ficaram olhando no monitor e tentando, ele falava assim, olha, mais para lá, mais para cá, mais, aí tá bom. Ficou uns 5 minutos para achar essa artéria. Aí pegou ali e eu olhei naquele monitor, né, e ele falou, agora deu certo. E um médico chegou do meu lado, né, hoje eu conheço ele, naquela época eu não conhecia, o que realizou o transplante, ficou ali do meu lado, olhando em mim, e o pessoal trabalhando naquela sala, né, uma sala bem grande, um puxa uma coisa para cá, outra para lá, e rasga aqueles envelopes com equipamento, né, equipamento cirúrgico, foi colocando uma bancada grande, estendeu lá um pano e foi colocando as coisas em cima, uma batia lá na pia lá, e eu achava, e agora eu acho que era o fígado que estava congelado lá, e estava lá descongelando lá na pia, muito barulho, muito movimento, e eu olhei no relógio, era 1h da tarde, às 13 horas. E quando deu 13 horas, então eu apaguei. A anestesia fez o efeito e eu apaguei naquele centro cirúrgico. E a cirurgia, ele estava programada, a cirurgia, o tempo máximo dela são 8 horas. E eu apaguei ali às 13 horas e acordei às 21 horas.
Então a minha cirurgia foi um tempo máximo, porque foi uma cirurgia delicada, uma cirurgia, houve muito sangramento. Eu já tinha uma cirurgia da vesícula, né? Que eu contei num desses vídeos aí, como foi a complicação. Então foi um transplante difícil, né? Um transplante bem delicado, demorou bastante. Minha esposa perguntou lá para a enfermeira, por volta de 4 horas da tarde, eles disseram que eles ainda estavam trabalhando na retirada do meu fígado. Então, uma cirurgia bem delicada, né? Bem complexa. E quando foi 21 horas terminou a cirurgia. E então o médico disse para minha esposa, olha, correu tudo bem, a cirurgia foi bem, mas devido a esse sangramento, devido a essas pequenas complicações, né, que houve ali de aderência, nós não vamos tirar o tubo. Então, geralmente, o tubo, né, ele é tirado após a cirurgia ali ainda, quando você está anestesiado, né? Mas no meu caso, por causa dessa hemorragia, esse sangramento, né? Por causa do sangramento, por causa dessas aderências, eu tive que tomar, praticamente fiz uma transfusão de sangue, tomei várias bolsas de sangue para ir compensando, regularizando. Então, por causa disso, eu fui para a UTI e eu fui entubado. Então, 9 horas eu fui para a UTI, já acordei lá na UTI, meio sonolento, mas acordei, né? Eles liberaram para que minha esposa entrasse lá, me visse, né? Ela entrou lá por volta de 9h30, ela estava lá comigo, mas eu estava entubado, né? Quando você está entubado, você não consegue falar, né? E eles disseram assim, olha, nós vamos ter que sedar você, para você passar a noite sedado, vai ser melhor. Você sofreu muito, seus órgãos sofreram muito, né? Por causa da cirurgia. Então, para que eles possam ir recuperando, né? Você tem bastante medicamento nessa noite, então nós achamos melhor sedar você, tá bom? Eu falei, ok, né? Você tá lá, meu filho, o que vem você vai, né? E então eles falaram, nós vamos amarrar suas mãos, amarrar os seus pés na cama, mas não é por nada, é só para que você não tenha nenhuma reação automática, sabe? De levar a mão no nariz, tirar o tubo, né? Tinha muitas conexões ali no corpo, né? Então eles me amarraram e me sedaram, né? Eu se despedi da minha esposa, eles me sedaram e eu dormi aquela noite toda, passei a noite sedado, acordei de manhã, né? Cedinho lá na UTI. E quando eu acordei de manhã, eu já me sentia melhor. Eu já estava melhor, eu sentia o meu corpo melhor. Eu estava tomando muito medicamento. Para você ter uma ideia, né? Tem uma foto aí, tinha medicamento sendo injetado por vários equipamentos ali para trazer um controle ali do meu corpo, da condição que eu estava, né? E por volta de 10 horas a Luciane chegou, né, lá no hospital, no horário da visita, e eu estava entubado. E quando você está consciente e entubado é muito ruim. Porque a hora que ela chegou eu queria conversar, eu queria falar alguma coisa, né? E você não consegue. Eu falei, Luciane, dá um papel, deixa eu escrever alguma coisa, mas eu estava tão... Eu estava... tinha acabado de fazer uma cirurgia. Estava tudo dolorido, não podia nem se mexer direito, mas o instinto, né, de querer falar, querer fazer alguma coisa. Aí então... eu tentei falar algumas coisas, não consegui, muito ruim. E a fisioterapeuta falou, não, olha, se tudo correr bem, tudo der certo, à tarde a gente vai tirar esse tubo. Né? Então eu fiquei naquela UTI me recuperando. E a hora que chegou a tarde, por volta de 15 horas, ela veio para tirar aquele tubo. E tirar aquele, ele chama de extubar, né? E é um momento muito ruim, muito difícil. Porque você tem que ficar bem concentrado, você não pode engolir nenhum líquido ali, tem que tirar aquele negócio. É muito ruim aquele negócio, gente. Misericórdia, Senhor. E ela falou, olha, vamos, falou, se prepara, respira fundo, se prepara, e é rápido, é coisas de segundo, mas é muito ruim, queridos. Misericórdia, eu sofri muito. Aquilo foi terrível, mas a hora que tirou também, aquilo deu um alívio. Ai, que maravilha, que gostoso respirar, né? Que maravilha, aquilo, eu me senti tão bem. Falei, ai, que maravilha, mas o procedimento é muito ruim. E então eu fui estubado, né? E depois tirou aquela sonda, tinha uma sonda no nariz que
muito longa. Ela falou, vou tirar essa sonda também. Começou a puxar, não acabava mais aquilo, né? Que agonia que dá aquele negócio saindo de você e puxando. É algo muito ruim mesmo quando você faz esses procedimentos já consciente, sabendo e sentindo ali tudo que está acontecendo. E eu fiquei na UTI, 3 dias. Marca aí, eu fiquei 3 dias na UTI, no leito de número 3. E no terceiro dia de UTI, queridos, no terceiro dia de UTI, de manhã, eu já levantei, já consegui fazer uma caminhada lá com a fisioterapeuta, tinha uma poltrona lá do lado, ela de vez em quando ela ia lá, me levantava, com muita dificuldade me levantava, eu já conseguia sentar naquela poltrona, ficava um pouquinho sentado, porque esse é o procedimento, levantar o mais rápido possível, se movimentar o mais rápido possível para acelerar a recuperação. E depois de 3 dias de UTI, então eu fui para o quarto, fui transferido para um quarto para ficar em recuperação. E eu fui para o quarto no terceiro andar, no quarto de número 333. Olha o 3 aí de novo, né? E nesse quarto foi um período muito difícil, porque ali você começa a se recuperar e você começa a tomar a rotina da sua vida. E é muito difícil esses momentos. Para levantar da cama era muito difícil. A Lucianeira apertava aqueles controles lá, mexia em tudo, levantava para que eu tivesse uma posição melhor. Aí ela vinha, me dava uma forcinha para que eu colocasse de pé. Depois que eu ficava de pé, eu tinha que esperar um pouquinho. Depois, com muita dificuldade, eu ia dando uns passos, bem lentamente, para eu ir ao banheiro, né? Então, eu tinha que fazer isso constantemente durante a noite. Eu tinha que levantar várias vezes, porque eu tinha que tomar muita água. Porque o meu rim também, ele sofreu muito, né? E os médicos disseram, olha, você tem que tomar bastante água para que o seu rim volte a funcionar normalmente. E ele começou a trabalhar muito lento, um processo muito lento. Eles até cogitaram fazer hemodiálise, mas graças a Deus fomos orando, buscando o Senhor, e o Senhor foi dando graça, e ele foi voltando devagar, voltando, e começou a funcionar normalmente para a glória do nome do Senhor, né? E os primeiros passos naquele corredor da UTI foi muito difícil. Aquele corredor do hospital, sabe? Os primeiros passos, a enfermeira colocou lá aquele peitoral, né, para segurar, para dar uma sustentabilidade melhor, aquele carrinho com as mãos, dar os primeiros passos, levantar. Aquilo era muito difícil. Muito difícil, os primeiros passos saía, sabe, bem devagarzinho, andava lá uns 15, 20 metros, voltava cansado, fadigado, tinha que deitar, descansar. Foi muito difícil a recuperação, né? Essa recuperação, os primeiros passos, eu falei, Luciano, parece que eu não consigo andar. Minhas pernas ficaram muito inchadas. Mesmo depois do transplante, ela estava muito inchada. E então eu não conseguia movimentar muitas pernas. Era muito difícil para se locomover. E a gente foi trabalhando devagar, na fisioterapeuta, devagar, todo dia ali tomando os medicamentos. O rim voltou a funcionar, né? Então a minha recuperação foi muito boa, surpreendeu os médicos com a recuperação muito rápida. E tudo isso que aconteceu comigo foi tudo regado debaixo de oração, debaixo de intercessão, né? Ministério orando, igreja orando, meus familiares, meus amigos, muita gente que é próximo de mim aqui, de outras cidades, tinha gente até de outros estados que estavam orando, intercedendo, clamando em meu favor. Então Deus foi me dando graça, eu fui me recuperando, entre UTI e quarto, eu fiquei 8 dias hospitalizado. Eu entrei no transplante no dia 10 de janeiro de 2020, no dia 18 de janeiro. Meio-dia e 20 nós estávamos de alta. Meio-dia nós já estávamos de alta para vir embora para casa. E antes de recebermos essa alta para vir para casa, quando você vai para o quarto, eles vão te dosando alguns remédios, e principalmente um remédio que todos os transplantados utilizam, que é os imunossupressores. E essa dose, até conseguir chegar numa dose ali
que fique boa para o paciente, às vezes altera, às vezes diminui. E eles me deram uma dose um pouco alterada e os marcadores de fígado saíram da faixa. E então, na sexta-feira, eles decidiram fazer uma biópsia do fígado. Então, na sexta-feira, antes de sair do hospital, eu tive que fazer essa biópsia. E a biópsia é um negócio muito chato também. Nós vamos lá para uma sala, alguns médicos, né? E eles vão monitorando ali através de imagem, né? Faz um cortinho aqui do lado, injeta lá uma agulha, tipo uma pinça, né? E eu lembro que anestesia local, você vai percebendo o que está acontecendo. E eu lembro que eles iam e conversando, eles diziam assim um para o outro: olha, vai mais para a direita, mais para a esquerda. Aí, pinça aí. Quando a primeira vez que ele falou pinça aí, eu fiquei pensando: o que vai acontecer, né? Você está ali, o que vai acontecer? E naquele momento eles deram uma beliscada, sabe? Aquilo deu um pulinho. Falei, epa, né? Mas já beliscou, beleza, já conseguiu, né? Aí, deu certo, que bom, tá legal. Ah, tá. Agora vai mais para a esquerda. Falei, ih, já começou a ficar esquisito de novo. Vai mais um pouquinho, mais, aí. Pinça aí. Ah, a hora que falou pinça aí, eu já lembrei. Falei, ih, é de novo aquele negócio, né? E pá, deu aquele fisgadinho. Falei, agora acabou, né? Aí, deu certo, mais um, só mais uma, tal. Aí vou pinça aí, eu falei, ai meu Deus, não aguento mais pinça aí, né? Aí foram 3 vezes, mas o resultado deu que o meu fígado que eu tinha recebido era muito bom. O médico disse que eu recebi um órgão muito bom mesmo, sabe? Um órgão excelente. E então a minha recuperação foi muito boa. E no dia 18, né, no sábado, nós estávamos voltando para casa, voltando agora para minha casa, só para você entender como Deus realmente estava nesse processo comigo, né? O número 3, lembra que eu falei do número 3? O número 3, ele representa uma totalidade, um pleno, um completo, né? E a Bíblia relata muitos números, e o número 3 é muito comum na Bíblia, né? E quando eu me converti, no ano de 1995, o versículo que Deus me deu na minha conversão é Jeremias 33:3. E diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo ficou marcado no meu coração, na minha conversão. E agora, eu estava no hospital, eu fiquei na UTI 3 dias, o leito de UTI era número 3, eu fui transferido para o quarto número 333, no terceiro andar. Quando eu fui para o transplante, o meu MELD que classifica você na lista de transplante, ele estava em 33. E a minha cirurgia, ela teve 33 pontos. Ou melhor, 33 grampos, né? Que são grampos. Então o número 33 esteve presente ali. Na realidade, não o número 33. Quem esteve presente o tempo todo ali foi o próprio Deus. O próprio Deus cuidando, direcionando, o próprio Deus orientando os médicos, capacitando os médicos, preparando o fígado, preparando os profissionais, os medicamentos, tudo que eu precisei. Porque Deus estava ali presente. Ele confirmou isso muito forte no meu coração. Então, se você está vivendo um momento difícil, um momento complicado, creia, Deus é bom. E Deus não desampara você, ainda que você se sinta sozinho, né? Muitas vezes eu me sentia sozinho ali, aqueles procedimentos, eu olhava e só via médico à minha volta, enfermeiras, mas Deus estava ali comigo. Deus sempre esteve presente ali comigo. Então Deus sempre está presente com você. Ele que nos dá força, Ele que nos ajuda a vencer esses momentos difíceis. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus derrame da unção, da força, do poder dele sobre a tua vida para você, ainda que viva esses momentos difíceis, você possa passar e sair lá do outro lado com a vitória como eu saí. Amém? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras semanas de recuperação, agora já na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.